Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez esse momento, onde nós podemos te louvar, declararmos, Senhor, que Tu és santo. Apesar, Senhor, de nós, muitas vezes não sabemos o que é a Tua santidade, a Tua perfeição, a Tua justiça, porque foge à compreensão humana, Senhor. E nós estamos diante de Ti essa noite para dizer que a nossa dependência é de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti não nos movemos, não respiramos e carecemos de Ti, Senhor, o tempo inteiro. Louvado seja o Teu nome, assim oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda carta do Espírito Santo de Deus, através de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Queria que você deixasse aberto aí, e que nessa noite nós meditássemos numa pergunta, enquanto nós vamos ler esse texto. A pergunta é: para que serve a igreja? Para que serve a igreja? Para que serve a igreja de Cristo nesse mundo? Talvez você pense, assim como você viu as crianças vindo aqui, cantando, os pequenininhos até colocando dízimos e ofertas aqui, e você pensando, puxa, desse pequenininho eles estão ali na igreja, para quê? Talvez você tenha crescido num ambiente de igreja e se pergunta, para que isso? Para que então estar na igreja? Para que assistir um culto? Para que ouvir música, cantar louvores? Para que fazer parte de um coral? Para que estar aqui? Por que esse espaço existe? Há 10 anos nós estamos aqui, domingo após domingo, praticamente fazendo a mesma coisa, aperfeiçoando, é verdade, crescendo, é verdade, mas domingo após domingo nós vivemos essa vida de vir à igreja, de louvar o Senhor, de adorar, de ver os nossos irmãos, e o tempo vai passando, aquele que era criança e corria pelos corredores da igreja, agora já está grande, já está tocando, aquele que tinha bastante cabelo, às vezes continua com bastante cabelo, mais branco, outros com menos, as irmãs, o tempo vai passando. Eu ia falar, mas o Cícero falou, pensa bem. Eu ia falar de pé de galinha. E só. Mas o tempo vai passando e parece que todo domingo vamos fazendo a mesma coisa. Para quê, né? A pergunta é para quê? Por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu vou a uma igreja? Por que eu estou aqui? Por que às vezes o pastor pega no pé, escuta, como é que está a sua vida com Jesus, a sua vida de oração, a sua vida devocional, a sua vida semanal? Não tenho visto você na escola bíblica dominical, e talvez você encare isso como uma pegação de pé, como um terrorismo, como já me falaram uma vez. Mas por quê? Por que nós, muitas vezes na vida pastoral, falamos com você, escuta, você tem evidenciado Jesus no seu trabalho, as pessoas sabem que você é crente lá, que você é luz lá, ou você no seu trabalho é uma coisa, na igreja é outra, e às vezes nós escutamos algumas coisas, como uma vez eu escutei, eu não misturo a minha vida profissional com a minha vida eclesiástica, são coisas que eu separo muito bem. Eu fico pensando, acho que Jesus não faz parte da vida profissional da pessoa, né?
Jesus, agora eu vou trabalhar e o senhor fica aí na sua cruz aí, porque agora eu vou detonar, eu vou fazer tudo que está errado. Será que é assim? Eu me pergunto, para que igreja? Por que eu faço parte desse corpo chamado igreja? E alguns que fazem a diferenciação entre igreja local e igreja corpo de Cristo, e é uma verdade bíblica que nós não podemos esquecer, mas para que a igreja existe? Então, vamos lá para o texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e nós vamos ler. Eu, quando pego um texto para ler, né, para fazer um sermão, eu tenho vontade de ler a Bíblia inteira, não dá vontade de parar. Né? Ultimamente eu tenho mandado algumas mensagens para um irmão que toda sexta-feira praticamente me cobra os textos bíblicos no final de semana. E eu gosto disso, que eu falo, puxa, a pessoa está com sede da palavra, ela gosta de ler, né? E a gente fica feliz, porque a palavra de Deus tem que trazer isso, esse desejo forte de que ela fale conosco, que ela fale ao nosso coração. Vamos lá então para 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, então o Espírito de Deus está movendo o apóstolo Paulo a falar com os irmãos. Que irmãos? Os irmãos de Tessalônica. Os irmãos que viviam lá na cidade de Tessalônica. Eu vou pedir uma licença para o texto bíblico, sem ferir o texto bíblico, sem cometer heresia, mas imaginando que essa carta é uma carta dirigida a todos os crentes no Senhor Jesus, inclusive você e eu. Então eu vou fingir aqui, no bom sentido, que essa carta não é só para Tessalônica, mas que o apóstolo Paulo acabou de escrever para os irmãos da IPBI. Porque a igreja em Tessalônica era uma igreja local, assim como é essa. Essa igreja fazia parte da igreja Corpo de Cristo, certo? E essa igreja também era uma igreja local onde os irmãos se reuniam, como nós estamos reunidos aqui. Né? E então, irmãos do Ipiranga, da Igreja Presbiteriana do Brasil no Ipiranga, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, quem está falando essas palavras não é o pastor Ion, não é Paulo, mas é o Espírito Santo de Deus movendo Paulo a escrever para nós. Dizendo o seguinte, irmãos de Ipiranga, presta atenção aqui. No que diz respeito à vinda ou à volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, porque o Senhor Jesus Cristo prometeu, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, que Ele voltaria e levaria, arrancaria daqui a sua igreja para se encontrar com Ele, tanto que Ele vai usar essa expressão, a vinda e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Essa exortação do Espírito Santo de Deus à igreja de Ipiranga, Presbiteriano do Brasil no Ipiranga. E prestem atenção, e não exclui o seu pastor, nem o seu conselho, nem a junta diaconal, nem os professores da escola dominical, nem os ministros de louvor, nem as crianças, nem os operadores da sala de som, nem o café da amizade, nem o arte e alegria, nem ninguém, tudo. Toda a igreja, coral, tudo. Isso foi escrito para nós. Há uma exortação aí acerca da nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção no que ele vai dizer. Primeiro, a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta ou epístola, como se procedesse de nós, supondo já tenha chegado o dia do Senhor. A primeira exortação é, Jesus não voltou ainda. Ele prometeu que vai voltar, ele prometeu que vai buscar a sua igreja, e esse evento não aconteceu ainda. Porém, nós temos visto nos dias de hoje algo extremamente contrário a isso. A igreja em Tessalônica ficava preocupada, será que Jesus já voltou, que eu fiquei aqui, ele vai voltar amanhã? E eles ficavam apavorados em relação a isso. Hoje em dia é o contrário. Esse negócio aí de arrebatamento, volta de Jesus, isso é polêmico. Não podemos falar mais isso, vamos falar de outra coisa. Né? Hoje na devocional aqui de manhã, o Adolfo falou da autoajuda. Né? Eu achei interessante ele pontuar isso. Hoje em dia nós temos visto muitos cristãos autoajuda. Né?
Cristãos que olham para dentro de si e se ajudam e esquecem que são dependentes do Senhor. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que não há mal nenhum, e se eu depender da minha autoajuda, eu verei dentro, em pouco, minha autodestruição. Porque o Ion não pode confiar no Ion. O Ion é traiçoeiro, pecador. Outro dia eu vi uma menina com... Eu tenho falado das caveiras aqui, né? Estava lá com uma camiseta de caveira, eu falei, o que é essa camiseta de caveira? É o fim. Isso daí é para provar que nós somos todos iguais. Por dentro nós somos todos iguais. Eu falei, tem uma outra verdade que você não sabe. Essa coisa que você está representando é o fim de todo homem. Por isso que nós somos todos iguais, porque o salário do pecado é a morte. E todos nós vamos encontrar com ela um dia. Por isso que nós somos todos iguais. Verdade. Mas nós não podemos confiar em nós mesmos, porque em nós existe morte. Não demova da vossa mente que a reunião com Cristo está breve e que Ele prometeu que vai voltar. Talvez você não veja essa reunião com Ele, mas ao morrer entrará para o maior período da sua história chamada eternidade, será com Ele ou sem. E eu espero que você não saia dessa igreja essa noite com dúvida, porque sem Jesus, sem chance. Continuando a exortação. 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, a nossa reunião com Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia ou o afastamento e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Há alguma coisa hoje que detém o aparecimento do filho da perdição. E a palavra de Deus nos diz que a apostasia, o afastamento da sã doutrina, infelizmente, entraria na igreja. E a nossa luta como líderes, como pastores, não só dessa igreja, mas de todas as igrejas sérias, é que esta apostasia não entre por nossas portas. Essa é a nossa luta. Existe hoje, infelizmente, muitas igrejas abrindo a porta para o mundo. E nós não nos sentimos mais santos do que quem está lá fora. Naturalmente não, mas é por Cristo em nós. Ele nos fez santos. E nós não queremos que essa apostasia entre aqui. E se você quer saber o que é apostasia, leia as cartas do Senhor Jesus e do Espírito de Deus através de João, às 7 igrejas no Apocalipse. Ao ponto de uma delas, Jesus está do lado de fora batendo, querendo entrar. O meu desejo é que essa igreja, em todas as áreas que eu citei aqui, seja no Café da Amizade às terças-feiras, na reunião de oração à terça-feira, no ensaio da Banda Kids às terças-feiras, nas reuniões que nós temos aqui, na escola bíblica dominical aqui, no louvor musical aqui, no Café da Amizade, no dia amigo, tantas coisas que nós queremos fazer, pergunte para a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo seja evidenciado o tempo inteiro, porque o que sai de Cristo é apostasia. E nós precisamos olhar para Ele. Mas será um dia revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Alguém que Satanás irá levantar para enganar. E o versículo 4 diz assim, ele, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando nós olhamos para o Oriente Médio, olhamos para aquela situação ali, irremediável, humanamente irremediável, isso me faz pensar que um dia alguém vai se levantar e vai dizer assim, eu vim trazer paz para vocês. Acabou agora o problema de vocês. E essa pessoa vai querer se assentar no trono de Deus lá. E ser adorado como Deus lá. E será celebrado por muitos lá.
Mas não vai demorar muito, essa pessoa irá mostrar a sua cara e mostrar para o mundo quem ele é. A Bíblia chama de o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Mas para ele fazer isso, ele precisa ter um terreno pronto. Não vai ser assim. Quando eu olho para trás, eu vejo a ascensão de Hitler. E quem colocou Hitler no poder? E quem se apaixonou pelos discursos desse homem? Como esse homem conseguiu enganar não uma, mas muitos povos só através do seu discurso. E muitos o idolatraram e o colocaram como se fosse o próprio Deus. E o adoraram como Deus. Não era o filho da perdição, mas era um tipo de filho da perdição. E logo começa então a perseguir, matar. Num espaço muito rápido de tempo, conquista muitos países. Esse homem coloca então a humanidade numa guerra e mais de 50 milhões de pessoas perdem a vida por causa de uma única pessoa. Eu fico imaginando quando esse homem se levantar. Ele vai precisar encontrar um terreno fértil. Eu fico pensando, qual é o papel da igreja então? Olha aí o versículo 5 comigo. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E que agora sabeis o que? Não é quem, é o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já nos dias de Paulo, quando ele escreve a Tessalônica, já operava, e eu fico pensando nos dias de hoje, 2000 anos depois, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quando for afastado aquele que o detém, do versículo 6, o versículo 7, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ele enganou Eva lá no paraíso. E assim tem sido o engano até os dias de hoje. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Para que serve a igreja? Qual é o papel da igreja hoje? O que detém o aparecimento desse homem que será energizado por Satanás para receber adoração? Para receber uma marca, para poder comprar e vender. O que detém o aparecimento dessa pessoa? Para que serve a igreja, irmãos? Vamos recuar algumas páginas em Efésios, capítulo 3, que nós lemos alguns versículos hoje, mas eu deixei uma parte de propósito para trás. A partir do verso 8. A mim, apóstolo Paulo falando também à igreja em Éfeso, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que serve a igreja? Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria
de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a minha glória. A glória de Paulo era sofrer pela igreja. E qual era a função da igreja? Tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, dos principados e potestades. Por que a apostasia avança? Porque a igreja se cala. A apostasia avança porque a igreja muitas vezes não está disposta a caminhar com Cristo. O que é igreja? Igreja é um corpo, é um organismo, composta de judeus e gentios que creem no Messias, o Senhor Jesus Cristo, como nós vimos na semana passada. Cristo é o cabeça dessa igreja, Ele é o Senhor dela. E se identifica com ela, a ponto de Jesus dizer para Paulo: por que me persegues? Porque Jesus é o cabeça dela. Olha os nomes que Jesus dá à igreja. Família de Deus. Família de Deus. Talvez você pense: eu sou família de Deus? Sou. Quando a igreja se reúne, é a família de Deus aqui reunida. E família é família, faz barulho, senta à mesa, grita, abraça, briga, mas está sempre junto, quer estar junto. Porque é um sangue que une. E esse sangue não é o sangue da família Ferreira, família, mas a família de Cristo. Porque é o sangue de Cristo que passa nas nossas veias e nos uniu para sempre. Outro nome: Assembleia Universal dos Santos. Assembleia quer dizer ajuntamento, sentar junto, é estar junto. Outro nome: Sacerdócio Real. O que fazia um sacerdote? Ele representava a adoração do povo perante Deus. Sacerdócio real é a adoração. Cristo te chamou para adorar, a igreja serve para adorar. Igreja que não adora não é igreja. Ela está com problema. Outro nome: nação, povo. Nós oramos aqui pelo Brasil. Nação santa. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Não só nação, mas como povo, cercado por Deus. Os do caminho. Nós gostamos daquele versículo quando Jesus diz a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade. Usamos esse texto para salvação, verdade. Mas esse texto faz parte da vida cristã, porque os primeiros crentes eram chamados de os do caminho. Você precisa de um caminho? Põe o seu caminho no caminho que é Jesus. No seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas ações. Porque nós temos essa identidade. Igreja, eleito segundo a presciência de Deus Pai, predestinado para sermos conformes à imagem do Filho. Para pensar nisso. Eu gosto muito de uma frase que me relembraram hoje. Adão fracassou lá no paraíso. Quando a serpente lançou uma palavra torta e os dois caíram. O Senhor Jesus Cristo passou por uma tentação no deserto e foi-lhe jogada uma palavra torta. E Jesus venceu no deserto. E Jesus vence na cruz. Por isso que nós existimos para sermos a imagem do Filho. Quando Adão caiu, essa imagem foi quebrada, e Adão é criado à imagem do Filho. E nós podemos ser recriados em Cristo Jesus para sermos a imagem do Filho de Deus. Amém. Santificados em Cristo, santos, justificados, inculpáveis, irrepreensíveis, luzeiros no mundo. Para que serve a igreja? Para nós sermos luzeiros nesse mundo. Porque onde a luz de Cristo chega, não há treva que seja maior.
Talvez você não tenha tido a experiência de falar do amor de Jesus para quem está em trevas, para quem está no profundo abismo. E você fala do amor de Jesus, vai jogando luz na vida daquela pessoa, e aquela pessoa começa a entender, mas isso está fazendo sentido na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, eu estou me emocionando, o que é isso? A palavra de Deus é luz, ela é espada. Cristo te chamou para ser luzeiro nesse mundo, para brilhar nesse mundo. Não para ser pisca-pisca de Cristo, mas é para ser luzeiro o tempo todo, onde você for, essa luz vai brilhar. Talvez tenha um probleminha no relé aí, arruma. Se coloca aos pés de Jesus e fala, eu preciso brilhar. Brilhar por Jesus. Cristãos. Esse nome é lindo. Hoje em dia tudo é cristão, né? Hoje em dia tudo é cristão. Não basta você ter o peixinho no carro, isso não te torna cristão. Cristão é aquele que tem o nome de Cristo nele. Paulo dizia, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristão, eu sou um cristão, eu tenho um nome, a marca de Cristo em mim. Eu tenho esse nome, cristão. O ensino, o caráter, a obra da cruz, o desprendimento do Cristo, identifica-se com a minha existência, com a sua existência. Isso é ser cristão. Ou outro nome lindo, amados de Deus. Talvez você tenha algum colega mais avivado assim no trabalho, ele chega, amado, né? Você já foi cumprimentado assim? É gostoso, né? Amado. Eu tenho um amigo pastor lá de Fortaleza, às vezes quando a gente se fala, ele fala, amado. Aquilo é gostoso, né? Amado de Deus. Eu fico pensando, né, que eu sou amado de Deus. Tem amado batista, né? Mas não é esse. É amado de Deus. Deus me ama. E um dos nomes da igreja é amado de Deus. Eu sou amado por Deus. Naquele livro que nós pedimos para alguns lerem, nós vimos ali que, de uma maneira poética, o autor coloca que quando eu nasci, Deus sorriu. Se os meus pais sorriram, quando a minha mãe soube que tinha nascido um menino, ela estava meio grogue com anestesia, ela falou assim, outro. Já superei o trauma. Ainda deu o nome de Ion, né? Outro, Ion, né? Mas mesmo assim eu fui amado. De uma maneira diferente, mas fui. Eu lembro quando eu peguei meu filho, minha filha, pela primeira vez. Nós nos apaixonamos pelos nossos filhos quando nós o tomamos nos braços pela primeira vez. Tão perfeito, tão lindo, amado. Eu fico imaginando, meu Deus, quando eu vim ao mundo, ele é meu amado. Ele já é meu filho. Ele vai ser meu. A igreja é minha. Por que Cristo vai levar a sua igreja? Porque vai chegar um momento, gente, que não vai dar mais para ficar aqui, está difícil. O mal está avançando, ele come pelas beiradas. Olha para a história, Quem já assumiu o poder na história por aí, é porque muitas vezes a igreja deixou, a igreja se acomodou. Não estou falando de política, não. Estou falando em todas as áreas. A apostasia avança quando a igreja se cala. Quando nós vemos tanto desprezo às coisas espirituais e nós não ligamos mais. Tudo parece ser normal. Os programas que nós vemos, muitas vezes, nós achamos bons, mas não são. Tantas áreas. Senhor, qual área da minha vida não te agrada, não te faz sorrir mais? Essa é uma pergunta que esse livro me ensinou a fazer. Qual área da minha vida me faz sorrir? Te faz sorrir, meu Deus. Qual área da minha vida não te faz sorrir? Não é porque é meu filho, mas eu vi ele tocando, e criança é assim, né? Está tocando, está fazendo alguma coisa certa, que é a aprovação do pai. Fica olhando e faz assim. Mas quando faz coisa errada também, né?
Não sei se você já foi flagrado uma vez, alguma época da sua vida, pelo pai ou pela mãe, só com aquele olhar assim, né? E você tentou se esconder e não podia. Quantas e quantas vezes? E a pergunta é, Senhor, o que te faz sorrir na minha vida? O que te entristece? Já que eu sou um amado, eu sou um filho. Olha outro termo da igreja, fiéis em Cristo. Fiéis em Cristo. E eu não posso ser fiel se meu Deus não for fiel. Por isso que nós cantamos, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, né? Porque Ele é fiel, eu não sou fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Quer saber se Deus é fiel? Lembra do domingo passado, quem pregou aqui? Deus é fiel. Quando eu vejo aqui a Miriam, a Edith, o Silvio, eu fico pensando, Deus é fiel. Ama Israel, Rai, Deus é fiel. Vocês entenderam o que eu disse. Deus é fiel. Deus é fiel. E se Deus é fiel, Ele me transformou de infiel em Cristo. Interessante. Para que a igreja serve? Com todos esses nomes lindos? A igreja serve para pregar. Jesus Cristo disse a 12 homens, a 11 homens, depois para Paulo, depois Matias, Barnabé, outros abraçaram essa causa, Marcos, tantos outros. Apolo, Priscila, Áquila, quantos irmãos preciosos. E a ordem de Jesus foi, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazei discípulos de todas as nações, ensinando-vos a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus chamou a igreja para pregar, para testemunhar, para a salvação de vidas. Quem aqui um dia, eu quero que vocês olhem para o lado, foi evangelizado por alguém? Levanta a mão. Eu fui evangelizado por alguém. Alguém falou de Jesus para mim. Olha que interessante. Mais da metade da igreja. Alguém falou do amor de Jesus para mim. Quem aqui nasceu na igreja e ouviu do amor de Jesus desde criancinha? Levanta a mão. Que privilégio. Vocês ouviram do amor de Jesus já na terra infância. Sabe por quê? Porque um dia alguém obedeceu essa ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Seja você nascendo na igreja, o pastor fez o parto, as irmãzinhas da SAF auxiliaram no parto, você foi criado na igreja, correu na igreja, deu trabalho nos corredores da igreja. Quando eu era criança não tinha banda Kids, era o Coral Kids. Fui lá eu para o ensaio do Coral Kids da IPVM. 19 meninas, a regente, que era uma mulher, era o Andy, e eu, de menino. Aí ela disse, a sua voz é um pouco grave. Hoje é uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito. Mas interessante, quantos privilégios nós temos na infância de aprendermos de Jesus. Sabe por quê? Porque um dia alguém obedeceu a ordem de ir e pregar. Alguém de madrugada foi à tua casa falar do amor de Jesus. Alguém começou uma conversa com vocês às 6 horas da tarde e terminou às 6 horas da manhã do dia seguinte, como já aconteceu comigo várias vezes. Meu amigo, 6 horas da manhã, você vai orar aceitando Jesus, não vou dormir na tua frente, é agora. Não, só mais uma pergunta. Alguém obedeceu a ordem. A IPB existe porque Simonton saiu e viajou 2 meses no mar, passando mal, jogando mala no mar. E tantos irmãos pelo mundo. Por que o Epitácio está na África? Porque obedeceu a voz do Senhor, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. A igreja existe para pregar. A igreja existe para uma segunda coisa, para adorar. Interessante que Jesus disse para aquela mulher em Samaria, o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores.
O Senhor não quer adorador meia boca, não. É verdadeiro adorador. Senhor, como está a minha adoração? Eu te adoro de verdade, Jesus. Senhor, a minha vida é uma vida de adorar. O desânimo vem? Vem. A preguiça vem? Vem. A crise vem? Vem. O desemprego vem? Vem. Perdas vem? Vem. Dói muito. Tudo vem. Mas, Senhor, eu quero te adorar, me ajude. Ajude-me na minha falta de fé, Senhor, eu preciso te adorar, em espírito e em verdade. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, sim. E tudo que o inimigo puder fazer para te tirar o foco da adoração, ele vai tirar. Ele vai fazer, Senhor, eu quero te adorar. Jesus, eu quero te adorar. Eu quero te fazer sorrir, Senhor, com a minha vida. Porque a igreja existe para adorar. E no texto que nós lemos de Efésios, nós lemos que a igreja existe para manifestar quem Deus é. Pregar é uma coisa, adorar é uma outra coisa. E só prega aquele quem adora, porque eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho comunhão, relacionamento. Você se lembra aquele dia que você teve encontro com Jesus e você não conseguia se conter. Talvez você tenha ficado leve, andando, parecia que não tinha chão. Talvez tenha sido uma coisa extremamente racional, mas que mudou sua vida radicalmente. E você pensa, puxa, sem Jesus não dá, porque eu estou vendo o que Ele me libertou, e o que Ele me transformou, o que Ele fez na minha vida, na minha casa. E quem teve uma experiência com Cristo já não consegue guardar mais. Ela não cabe dentro de si mais. Tem dia que nós estamos cansados, né? E Jesus fala, você vai pregar para ele? Ah, não, Senhor, agora não. Tá bom aqui, Senhor. Estou aqui. Estou aqui. E aí a pessoa vem, começa a puxar papo, a conversar, a querer saber. Às vezes é um colega de trabalho, a pessoa está se metendo numa enrascada e você está falando de Jesus para ele. Mas o terceiro ponto é manifestar a Deus. A glória de Deus. Isso vai além do pregar e do adorar. Eu existo para manifestar ao Senhor em tudo que eu fizer. Colossenses 3,17, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós sabemos que o filho da perdição vai se manifestar. Nós sabemos que o Senhor virá nos buscar. Está escrito. Eu espero que a nossa igreja um dia vire uma Massada, a última fortaleza, e outras igrejas fiéis também, porque há de vir tempos difíceis, em que nós teremos que talvez adorar o Senhor escondido. Não está fácil ser crente mais. Mas enquanto estivermos aqui, possamos refletir. Um Deus vivo que me salvou. Você quer viver isso? Você quer viver Jesus? Ele ama você. Ele deseja usar você como igreja verdadeira. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Ele não muda. Como eu quero viver? Jesus, eis-me aqui. Eu quero viver para te agradar. Porque é para isso que a igreja existe. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos esse momento. Te agradecemos pela nossa igreja, Senhor, simples. E a minha oração é que ela nunca perca a simplicidade dela. Tu sabes, Senhor, como começamos e até onde iremos. E quanto assim for, nós possamos viver para a Tua glória. Nós oramos, Senhor, nesse instante para que a Tua igreja, Senhor, reunida aqui na IPBI, manifeste o Senhor, adore o Senhor e pregue o Senhor a tempo e fora de tempo, quer gostem de ouvir, quer não. Pai, nós sabemos que o Senhor Jesus está às portas.
Nós sabemos que o tempo é breve. Quando nós olhamos para o mundo, Senhor, nós sabemos que o tempo é breve. Nós não só clamamos, Senhor, pelo Brasil, como o Senhor nos ensinou, mas clamamos pela igreja genuinamente evangélica brasileira. Não estamos falando, Senhor, daquelas pessoas que estão usando o nome de Jesus para se enriquecerem, estão usando o nome de Jesus para fazer coisas erradas, para se colocarem onde não deve. Mas nós clamamos, Senhor, pela tua igreja, verdadeiramente, Senhor, que se reúne aqui em terras brasileiras. Pedimos a tua misericórdia, Senhor, para que possamos orar, interceder, para que vivamos dias de paz e dias com liberdade de falarmos do teu amor, Pai. Oramos, Senhor, pela nossa EPBI, pequenininha, crescente, é verdade, mas pequena, que ela seja forte, que ela seja operante, que ela seja vibrante e que ela possa transcender as suas paredes para adorar, para pregar e para manifestar o Deus vivo, Pai. Nós te agradecemos pelos irmãos que aqui estão e te dizer, Senhor, que nós dependemos de ti e sem ti nós nada somos. Por isso oramos no nome querido de nosso amado Senhor, eterno Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, rico para com todo aquele que o invoca, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai, assim oramos, no nome de Jesus. Amém.